Então primeiro eu mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 14 anos e eu fui com a minha família. Alguns de vocês me perguntaram como é que foi a adaptação para ir para lá e tudo mais. Eu acho que como eu fui com a minha família não foi tão difícil. O mais difícil foi adaptar assim a cultura, a língua, ao estilo de vida e tudo mais. E tá longe do Brasil, tá longe da família, do resto da família, mas assim, uma questão de adaptar, eu acho que eu estava bem feliz de ter ido. Eu curti muito a experiência de poder estar treinando lá. Na questão do tênis, eu me via muito mais, podia aprender muito mais lá. Eu vi muito como uma oportunidade muito grande, então eu não vi essa adaptação, foi muito natural para mim, eu acho que nesse sentido. E aí, quando eu comecei a jogar juvenil, nos meus últimos anos, eu cheguei a 10 do mundo de ITF, e aí foi ali que eu estava um pouco assim indecisa se eu queria ir para a faculdade ou não, mas eu acho que estando nos Estados Unidos eu tive a experiência de estar muito perto das faculdades, de poder conhecer como é que era, conhecer muita gente que foi para o universitário e entender mais como é que era realmente a vida universitária, que é uma coisa que no Brasil eu não tinha a mínima ideia, não tinha ideia de faculdades, não tinha ideia do nível, não tinha ideia do treinamento, de como era o acadêmico, eu não tinha ideia de nada. Então acho que estando lá me fez ver melhor e entender como é que funcionava o circuito universitário e o quão grande era aquilo e tão competitivo que era lá nos Estados Unidos. Então isso me abriu o olho para ver isso como talvez uma opção. E eu até brinco com meus pais que eu fui para a universidade por livre e espontânea obrigação, porque eu não queria ir, na verdade eu queria ir direto profissional, e meus pais eles acharam que era uma boa opção, principalmente por causa de bolsa, ter uma bolsa completa. E na época que eu fui, tinha um novo programa que era bolsa para a vida inteira. Então eu podia ir para a universidade, fazer um semestre, um ano jogando pela faculdade, e eu podia ter o contrato para sair, trancar e jogar profissional e voltar para a faculdade, sei lá, depois 5, 10, 15 anos, quando é que seja, para terminar o meu diploma com bolsa. Então acho que isso foi um dos motivos e uma das maiores razões que eu decidi ir para o universitário também, era ter esse plano B, caso, sei lá, eu me machucasse ou caso acontecesse alguma coisa. Então acho que isso foi mais a mentalidade dos meus pais na hora do que minha própria aos 17, 18 anos. E aí foi aí que então eu comecei a visitar as faculdades. Então eu visitei 5 faculdades oficiais, assim, que é ir lá, passar 48 horas visitando, ver como é que é o time, conhecendo o treinador, conhecendo o time, a quadra, o clima, o ambiente, as aulas. Você vai por uns 2 dias e conhece como seria a vida mesmo no tênis universitário. E eu acho que foi ali que eu gostei muito dessa opção, e eu não tive muitos bons resultados no meu último ano juvenil quanto eu gostaria. Eu fui bem nas duplas, eu sempre fui melhor nas duplas desde pequena. Eu fiz, acho que, semi de Roland Garros, semi de US Open no juvenil, mas mesmo assim eu não tive um resultado assim super expressivo na simples como eu gostaria para eu falar, não, tô pronta, meu jogo tá pronto de cabeça, eu tô pronta financeiramente, eu tô pronta para ir direto profissional. Que realmente é um caminho assim duro, é um caminho bom que agora eu tô vivendo, mas é um caminho duro, que não é assim, não é garantido, precisa de muito trabalho, precisa de recursos, precisa de muita coisa para você ir direto profissional. Então na época, eu acho que meus pais me deram um empurrãozinho a mais para eu ir para o universitário, e aí quando eu fui comprando a ideia, eu falei com muitos treinadores, e aí foi a parte difícil, que era decidir para onde eu queria ir e por que eu queria ir para lá ou quando é que fosse, porque minha ideia sempre foi ir para o profissional. Então eu sabia que indo para o universitário ou não, eu ia para o profissional depois. Então aí passou de ser vou profissional ou vou para o universitário para ser vou para o universitário, mas qual universidade vai ser a minha melhor opção para depois eu ir para o tênis profissional. E foi daí que eu tive que escrever minhas prioridades, deixar tudo bem claro que minha prioridade era tênis, era um lugar que eu ia gostar do treinador, que o treinador ia poder me ajudar a melhorar, e eu não ia ir lá e estacionar e parar de melhorar ou cansar, porque isso, tipo, eu sabia que eu não ia piorar. Quer dizer, não sei se eu sabia, mas na época minha ideia era ir para melhorar. Eu acredito que eu não ia piorar, porque eu sempre quis melhorar, eu sempre tive a intenção de ir profissional. Então não importa para onde eu fosse, eu sempre ia estar treinando, eu ia estar procurando físico, eu ia estar procurando sempre melhorar
para eu ir para o profissional depois de um ano. Então foi mais nessa mentalidade que eu fui para o tênis universitário. E acabou que eu fui por um ano, e minha ideia era ir o primeiro ano, terminar esse ano e trancar, mas eu acabei gostando tanto e aproveitando tanto esse primeiro ano que eu decidi ficar mais um ano. Aí eu fiquei mais um ano, aí eu tranquei por um semestre, e aí eu tive uns problemas de visto, não pude voltar para os Estados Unidos depois, eu já achei que eu não ia voltar depois do segundo ano, e acabei voltando por mais um semestre, mais uma temporada para jogar lá na Pepperdine, que foi a universidade que eu fiz, que é na Califórnia. Então, mais ou menos isso foi a trajetória de como eu escolhi o tênis universitário, por quê e por que eu fui profissional depois. Então, eu sempre tive claro que eu ia para o profissional, o tênis universitário foi mais um caminho, um passo que eu escolhi na época por livre e espontânea obrigação, como diria meu pai. Tá, então, essa foi outra parte difícil, por um lado, porque para ir profissional, uma das coisas que eu sentia que eu precisava era uma equipe, um técnico que vai te ajudar a você continuar melhorando, a você poder viajar, a você poder treinar. E eu acho que o fato de eu já ter ido para os Estados Unidos, ter uma base lá, que é onde a gente mora até hoje, que eu moro até hoje, que é na Saddlebrook, na Flórida, uma academia, ter essa base lá facilitou por um lado para mim, porque eu sempre considerei lá a casa. Então, saindo da faculdade, tanto nos verões, quando eu tinha férias, ou no final do ano, eu sempre voltava para lá ou para treinar, ou jogava torneio nos Estados Unidos, nesse meio termo, quando eu não tinha aula. Então, eu sempre tive essa opção de voltar para lá. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para lá. Eu tinha conversado com um técnico em 2017, 2018, que eu talvez fosse alguém que eu ia querer trabalhar junto. E aí foi assim, foi meio que acabou. Quando eu decidi que eu ia sair da faculdade, eu usei esse semestre para meio que fazer as coordenadas, o que eu ia precisar, onde que eu ia treinar, recursos financeiros também, porque é importante na hora de fazer essa transição, que também são algumas preocupações que a gente tem, que é difícil de fazer sozinho. E para mim, a minha família foi muito importante. Meu pai está aqui, os pais que estão aqui, se quiserem perguntar para ele também, fica à vontade, dá trabalho. Mas eu acho que ter esse apoio do time, escolher um time foi uma parte difícil, escolher alguém que eu fosse confiar, alguém que eu achasse que pudesse me ajudar, foi difícil, mas eu acho que a parte mais importante foi construir a equipe e entender que talvez muita gente vai querer te ajudar, vai querer entrar no meio do seu caminho, mas é importante ter um time compacto de pessoas de confiança para levar aos seus objetivos e deixar as coisas muito claras. Então, para mim, foi mais essa questão de eu tinha a minha base, eu tinha os meus objetivos pessoais, o que eu queria fazer, e foi mais uma questão de juntar as logísticas de como eu ia fazer para chegar lá, que é uma coisa que eu melhorei muito. Eu acho que depois de ir para a faculdade também, com amadurecimento, você vai melhorando, ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, essa parte de planejar as coisas e ter uma equipe que ajude, porque realmente fica muito difícil você tentar fazer tudo. Então, minha meta, meu foco deve ser entrar na quadra, jogar tênis, focar nos meus resultados, focar nos treinos, mas ter essa equipe para me ajudar a transição foi muito importante. Qual é a sua rotina de treino agora? As horas de preparo, quadra, fisioterapia? Como é que é agora? Mais ou menos minha base? Essa é minha semana de férias, e aí eu vou ficar no Brasil para a pré-temporada, e a pré-temporada é um pouco de uma base, na verdade, para eu estar bem para o ano que vem. Meus primeiros torneios vão ser em janeiro, então a minha base agora principalmente vai ser físico. As primeiras 2 semanas, eu vou ter mais ou menos 5 semanas totais de treino até o meu próximo torneio. Então as primeiras 2 semanas vai ser muito físico, preparo físico, é base, é quadril, é abdômen, é ombro, é uma base de movimentação em quadra, uma base de força, uma base de, basicamente para me deixar pronto o suficiente para começar a treinar e não ter lesões. Para mim é muito importante estar sempre saudável, porque se não está saudável você não consegue jogar. Então essa parte de físico vai ser 2 horas ao dia, vamos dizer. Na parte de quadra, mais 3 horas ao dia, depende um pouco aumenta um pouco físico, talvez diminua um pouco quadra e vice-versa. E fisioterapia ou exercício de prevenção é uma coisa que eu faço muito. Então, pelo menos 1 hora ao dia, uma rotina de aquecimento. A gente fez um aquecimento justo hoje, mas tem muito mais coisa que dá para fazer, é braço, é elástico. Então é tipo, antes do treino,
fazer muitas coisas para você estar preparado para treinar, depois no treino você treinar e depois do treino você recuperar do que você treinou e à noite você recuperar para no próximo dia você estar aquilo. Então uma coisa que eu sempre falo e acredito muito é que ser tenista não é ser tenista quando você está vindo treinar e está batendo 4 horas ao dia aqui com cards com eles. É 24 horas. Como é que você dorme, como você come, como você descansa, o que você está fazendo com sua mente, se você está no telefone todo dia, o dia inteiro. Eu sou um pouco viciada, tenho que tirar. Mas assim, o que você está lendo, o que você está escutando, você está procurando aprender. É um pouco clichê essas coisas que muita gente fala, mas realmente é muito importante e você nota muita diferença com o tempo. Talvez você tem hábitos ruins uma semana, não vai fazer diferença, você não vai sentir nada, você vai fazer, beleza, vai acontecendo, você só vai mantendo e pronto. Mas tenta fazer uma rotina de hábitos bons, um mês, pra você ver a diferença no próximo mês, como é que vai estar seu rendimento na quadra, seu rendimento nos torneios e tudo mais. Eu acho que essa é a parte mais importante, é você usar o seu treino, maximizar o seu treino e também focar muito na recuperação. Então eu acho que é tirar proveito dos treinos e realmente é isso. Você vai passar 5, 6 horas do dia treinando, o resto das horas você está livre para fazer o que você quiser. Então é muito mais o que você faz nas horas que você não está em quadra, que você não está no físico, além também da qualidade do seu treino, em vez de quantidade de horas. Por isso que é muito difícil você me perguntar quantas horas você treina. Depende, não sei. No começo da pré-temporada, agora eu vou ralar, vai ser bastante, vai ser puxado. Mas vai ter alguns dias que eu vou ter que diminuir a carga porque vai estar pesado e vou precisar descansar para nos próximos dias eu poder acelerar de novo, pegar 6 horas ao dia que seja. Então é muito mais você se conhecer seu corpo e comunicar com seus treinadores, seja físico, seja quadra, para você comunicar, ter essa comunicação aberta e entender o que você precisa e entender seu corpo. Tem gente que precisa treinar muito mais do que outras pessoas. Tem gente que é muito mais provável que se machuque do que outros. Então é muito mais essa questão de poder se comunicar e tentar se entender e aprender sobre o seu próprio corpo para você maximizar o seu potencial, na verdade. Um calendário ideal, eu acho que muitas semanas de descanso, não é assim, descanso não fazer nada. Essa que pega. Então, tipo, joga 3, 4 torneios seguidos, uma semana sem torneio. Para mim é o ideal, 1 ou 2. Algumas vezes no ano, 2 semanas entre os torneios. Para você dar uma descansada e ao mesmo tempo poder treinar. Então vai depender muito dos resultados, de como tá indo. Mas assim, de férias, esse ano, como tá um pouco mais compacto e curto, essa é a minha semana de férias. E é isso. Então eu acho que no final da temporada, 2 semanas de férias eu acho o ideal. Eu acho bom para você estar fresco mentalmente e talvez que pene um pouco no começo da pré-temporada. A pré-temporada vai te dar 5, 6 semanas para você trabalhar firme. Então ter 10 dias, 2 semanas de descanso totalmente, eu acho bem importante. E aí durante o ano adaptar um pouco conforme estão os torneios, como é que está o corpo. Mas eu acho que uma ou 2 semanas entre torneios, entre giras, é essencial, não só para descansar o corpo, mas descansar a mente e poder treinar. Então muitas vezes eu sinto que tem que jogar todos os torneios e às vezes é importante, mas tem que saber ler a fase que você está, entendeu? Vou jogar 4 semanas seguidas, talvez depois vou ter mais 3 seguidas, é bom tirar uma semana ali, não só para descansar, mas poder treinar e focar na base e voltar a treinar específicos para eu estar bem para a próxima gira. Então acho que esse descanso é mais um descanso ativo, é mais uma pausa mental para se recuperar mentalmente. Ainda mais como o ano é muito longo para a gente que é tenista. A temporada pode ser o ano inteiro, de janeiro até novembro. Então eu acho que é mais entender e começar a valorizar muito essas horas de descanso para você não chegar no famoso tô queimado, quero ir para casa, ou não consigo mais jogar, tô atrapado. Que a gente escuta muito isso, ainda mais no Brasil, é direto. Então eu acho que essa parte do descanso é fundamental por causa disso, para não chegar nesse ponto. Justo. Qual que é a sensação de estar jogando no Grand Slam? Putz, é muito, muito gratificante em um sentido. Do ano passado, jogar Grand Slam.
Sensação de jogar Grand Slam para mim, ano passado minha meta era entrar nos Grand Slams. Entrar em um Grand Slam pelo menos, ano passado. E aí eu consegui entrar de alternate em Roland Garros, que foi muito especial para mostrar, para eu entender que era possível. E foi nas duplas, eu acabei optando mais pelas duplas para eu realmente poder chegar a esse objetivo. E aí ano passado, quando eu entrei em Grand Slam, você pega esse sentimento de quero mais, que é aqui que eu quero estar, porque é um outro patamar, o Grand Slam é outro nível, é diferenciado, assim, o feeling de estar lá. Então acho que esse sentimento de estar lá é meio que um conjunto de motivador e gratificante. Gratificante porque assim, pô, agora eu tô aqui. Mas aí você chega lá e é tipo, tá, e agora? Agora você quer ir melhor, agora você quer ganhar um Grand Slam, você quer ir mais além num Grand Slam. Então acho que esse feeling de estar jogando Grand Slam é um feeling de meu trabalho tá dando certo, que a gente trabalhou pra caramba pra chegar aqui, pra eu chegar aqui onde é o auge do tênis, mas ao mesmo tempo só chegar e estar na chave é tipo, agora não é mais o mesmo feeling que foi o primeiro, assim, agora eu tô na chave. Não, agora é chegar no Grand Slam e pensar, não, quero chegar numa final, quero ganhar um Grand Slam, quero... Então acho que é mais um sentimento assim de mais um passo alcançado no caminho certo, no momento, pelo menos é o que eu sinto agora, assim. Ano passado eu poderia falar, caraca, foi irado, melhor coisa do mundo, mas é porque acho que é mais o sentido de ser gratificante, se atingir alguma coisa que você trabalhou tanto nos últimos anos na sua vida inteira para chegar lá, então tá lá é meio que muito motivador para você entender que tipo é possível e dá para ir ainda mais além, não é tipo, não é tão além do que a gente imagina, assim, Grand Slam é só na TV ou é só de vez em quando vai assistir, mas é pra, tipo, mostrar que realmente é possível, que não é uma coisa fora do universo. E a pressão também? Hã? A pressão. Pressão? A pressão é muito como você vê, eu acho. Tipo, pra mim, Roland Garros foi um torneio que eu senti mais pressão, por exemplo, do que US Open, por exemplo. Eu acho que ano passado eu entrei, não era nem pra ter entrado, a gente tava 6 fora, e aí é meio que, pô, tô aqui, tipo, não tem como sentir pressão. Você tá muito feliz, foi merecido, então eu acho que a pressão é algo que você se coloca. Vai estar lá porque é tipo, nervoso de quero ganhar, se eu ganhar esse jogo vai mudar minha vida, se eu ganhar esse jogo, meu nome vai estar não sei aonde, mas tipo, eu parei muito com esse tipo de pensamento porque você perde um jogo desse é tipo a mesma coisa, assim, não dá nada. Então é muito mais a pressão é lidar com ela como se fosse uma oportunidade. Tipo, eu tô sentindo pressão porque eu tô num Grand Slam, porque eu tô tendo chance de fazer coisas grandes, então é mais como você vê a pressão como uma coisa boa e uma oportunidade. Tipo, é um desafio, tô num Grand Slam que seja primeira rodada, que seja quartas de final, e é uma oportunidade de você ir além e ver isso como uma chance, é resultado do trabalho. Então acho que se pressionar mais do que a pressão que já tá no ambiente é um pouco desnecessário. É difícil, você tipo, não tô sentindo pressão, não é isso. Mas é meio que você usar a pressão para te ajudar a motivar você jogar melhor, a você treinar mais, a você confiar no seu jogo para ir além porque você quer ir, entendeu? Mas nesse sentido. Fez sentido? Minhas metas do ano que vem minha meta do ano que vem, como eu falei, é ganhar um Grand Slam, tá entre minhas metas do ano que vem. Esse ano foi um ano de aprendizado, um ano que foi bons resultados, mas aí já tô nesse meio, já joguei alguns Grand Slams, então é meio que já vi que é possível estar lá, já vi que é possível ter bons resultados, a gente jogou contra boas duplas. E assim, é uma meta difícil, uma meta que tá lá, mas eu acho que é uma meta justa, é um sonho, é uma meta que agora está muito mais tangível do que era antes. Então, essa é uma das metas. Outra meta é ir para as Olimpíadas, qualificar para as Olimpíadas, que tem até junho para qualificar. Outra meta que vai custar trabalho para chegar, que é preciso estar entre as top 10 para garantir, ou ter outra brasileira ranqueada bem alto para a gente poder entrar, mas é uma das metas. E também fazer um calendário que eu possa jogar mais simples. Estou com saudades de jogar simples e uma das minhas razões de escolher a dupla também era para eu conseguir jogar em alto nível e ir melhorar e
desenvolver coisas no meu jogo que eu precisava antes, que eu não tinha. E agora eu sinto que com as duplas estando com um ranking bom e estando num nível melhor de jogo, eu consigo adaptar e fazer um calendário que dá para eu mesclar mais, tanto simples quanto dupla. Boa. Brasília me deu motivação para jogar dupla. Vou voltar. Boa. Como eu escolhi minha parceira? Ano passado eu estava jogando com várias parceiras diferentes. Eu estava explicando aqui que às vezes, dependendo do seu ranking, para você entrar em alguns torneios, o ranking combinado entre as parceiras precisa ser autossuficiente para você poder entrar nos torneios. E nos torneios maiores, a linha de corte para entrar às vezes é mais alta, mais baixa no caso. Então, com o ranking que eu tinha, muitas vezes eu não podia escolher uma parceira que eu queria jogar, era mais uma parceira que a gente juntas, com o nosso ranking, a gente ia entrar no torneio para ter alguma chance. Então, aos poucos, como o ranking foi melhorando, aí fica mais fácil para entrar nos torneios e escolher uma parceira fixa, no caso. E ano passado, a parceira que eu estou jogando agora, que é uma americana, que chama Hayley Carter, ela jogou tênis universitário. A gente jogou contra no tênis universitário simples e duplas algumas vezes. A gente jogou contra em torneios profissionais. E eu sempre não gostava de jogar com ela porque eu achava que ela tinha uma visão de jogo muito boa. Eu achava que ela colocava a bola em lugares que eu ficava desconfortável. Ela tinha uma visão de jogo e uma muito boa mão na rede. E era sólida de fundo, boas devoluções. Então eu vi como ela me incomodava de jogar contra ela. Eu achei que seria bom a gente jogar junto. E a gente se dava super bem porque eu conhecia ela da faculdade. E aí foi meio que, não vou dizer sorte, mas foi assim, vamos jogar alguma hora, vamos, tal, aí não deu certo. E aí a gente queria fazer uma gira. E como eu estava trocando muito de parceira, eu estava meio cansada de ficar nesse estresse, de procurar parceira de última hora, tentar entrar, não sei o quê. E ela falou, vamos jogar essa gira da Ásia. Aí eu falei, fechamos. Aí a gente fechou a gira, eram 4 torneios seguidos. E aí foi mais o sentimento de, assim, não me preocupar com uma parceira, já ter alguém garantido e poder continuar jogando junta, quer queira ou que não, acontecesse o que acontecesse, eu ia ter uma parceira, não ia precisar ficar me preocupando com esse lado. E aí, no primeiro treino que a gente fez, a gente jogou super bem juntas, a gente clicou muito bem, nosso jogo se complementou bem. Então, acho que essa escolha de parceira vai muito mais de... Para mim, é muito importante a química, jogar com alguém que eu gosto, alguém que eu sinta confortável para poder jogar solto e fazer meu jogo. E também alguém que complemente meu jogo. Eu gosto muito... Minha melhor parte do meu jogo é saque e voleio, meu jogo de rede. Então, para minha parceira, eu prefiro ter alguém que devolve muito bem, alguém que seja muito sólida nas devoluções, que aí vai tirar um pouco a pressão da minha devolução, que eu não vou precisar ganhar todos os pontos do meu lado, porque eu vou ter o saque, vou ter o jogo de rede, então se a pessoa está devolvendo bem e é uma parede lá de trás, me dá muito mais tranquilidade para eu jogar na rede. Então a escolha de parceira vai muito mais nesse sentido de alguém que complemente meu jogo e alguém que me ajude a jogar da melhor maneira possível e que vai fazer a parte dela, eu vou fazer a minha parte e juntas a gente vai cobrir bastante a quadra. Então aí varia um pouco. Eu joguei com outra parceira que sacava muito bem e tem boa mão na rede e joga firme do fundo. Então acho que para mim é mais ver as minhas qualidades e analisar as qualidades da minha parceira e como a gente vai combinar isso para fazer um time completo. É como se fosse um quebra-cabeça. Você tenta juntar as pecinhas para fechar. Em vez de pegar 3 peças iguais, você pega 2 diferentes. Pode ter 2 ótimas jogadoras, mas se elas fazem a mesma coisa igual, tão bem quanto a outra, talvez não complemente tão bem na dupla quanto alguém que faz uma coisa muito bem, a outra faz outra bem, e você junta isso, mescla bem. Boa? Como que foi sua fase de muita derrota? Olha, esse ano não tive tanta derrota. Quer dizer, eu acho que derrota é difícil porque tira a confiança. É uma coisa, vou entrar mais pro lado da confiança. Derrota vem com falta de confiança. Ou tá fazendo alguma coisa de errado, tá fazendo alguma coisa mal, ou não tá encaixando. Às vezes não é totalmente só falta de confiança. Mas eu acho que para sair dessa rotina de semana após semana só derrota, só perde, eu acho que é dar uma pausa, refletir no que está acontecendo, é voltar para o treino. E uma coisa que eu aprendi até com o meu técnico é como ganha confiança. Confiança ou você ganha ganhando, tá ganhando o jogo, você vai ficar mais confiante, ou você ganha
com o treino. Então, como é que você ganha? Treinando. Para você usar o que você está treinando no jogo, é assim que você vai conseguir ganhar. Para resumir, assim, é treinar e estar tão confiante no treino que você vai conseguir aplicar isso no jogo. E aí, quando você conseguir aplicar o que você treina no jogo, isso vai te ajudar a ganhar. Muitas vezes você treina, quando você vai para o jogo, e aí você não consegue. Na hora de momento de tensão, você segura, você fica com medo, você vai para trás, você não consegue jogar. Isso é muito mais mental. Então, para mim, o treino, é dar uma parada, tá jogando, não tá jogando do jeito que você treina? Treina bastante para você estar confiante o suficiente para na hora do jogo você ir lá e conseguir botar em prática. E aí eu acho que isso vem com o tempo, é você conseguir sair desse beco, desse buraco que você está enfiado, e para mim com o treino você vai conseguir chegar na hora do jogo e fazer. Não tem outra maneira, na hora do vamos ver você ter coragem e fazer, até que aos poucos você vai pegando confiança. Ou muitas vezes pega uma semana que clica e você sobe, ganha o torneio e pega confiança assim. Mas eu acho que a maneira mais fácil, mais justa para conseguir confiança é treinando. E é treinando o que você precisa. Que curso você fez na faculdade? Eu fiz Qual foi a pergunta? publicidade. Que curso que eu fiz? Eu fiz publicidade. Mas eu não terminei, eu só tranquei. Fiz 2 anos e meio. E voltando, você voltaria para a publicidade? Não sei. Não sei, isso é outra coisa. É difícil decidir, assim, eu não tinha muito claro o que eu queria estudar. Eu queria jogar tênis, então estudar publicidade foi legal, aprendi muita coisa nisso, mas se eu pudesse voltar, eu acho, não sei. Eu iria para algum lado mais a ver com esportes, ou talvez publicidade na área esportiva, ou o que seja. Mas não sei, realmente não sei. Hã? Acho que não. Não sei. Eu acho que ficaria mais com publicidade. Mas não sei, quando eu voltar eu vou decidir. Pessoal, hoje a Luísa fez uma pergunta para mim dura, mas que todo mundo faz. Às vezes a gente faz essa pergunta sem, muitas pessoas fazem pra gente, pra mim principalmente, às vezes sem nem pensar muito por que fez a pergunta. E ela fez uma pergunta para mim: você acha que tem alguém aí que possa jogar? Você acha que tem alguém aí que possa jogar profissional, que possa querer jogar? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: alguns anos atrás eu levei uma equipe de boas jogadoras do clube paulistano para jogar uma competição. E tinha uma menininha lá junto, que foi lá, nós colocamos para completar a equipe, bem menos experiente e tudo mais. Se naquele momento alguém olhasse para mim e me perguntasse se daquele grupo todo ali, se alguém poderia ser jogador de tênis, vocês me conhecem, eu diria que todos ali poderiam ser jogadores de tênis, todas ali poderiam ser jogadoras de tênis. Então, a resposta que eu daria para ela, de verdade, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço, no tênis e fora dele, não diriam para mim que a Luísa, aos 13 anos de idade, ia ser 32 no mundo, ia estar com a meta, não é com o sonho, com a meta de ganhar um Grand Slam. Então, conversando com ela, conversando com o pai dela, com algumas coisas muito legais, que pena que vocês não estavam ali para ouvir, o pai dela pode confirmar que a grande diferença quem fez foi ela. Nas escolhas dela, nas atitudes dela, nas decisões que ela teve coragem de tomar, que tem tido a coragem de tomar, Então a resposta que eu daria para ela é, qualquer um pode, qualquer um de vocês pode, de verdade, Como eu daria, que a Marina podia, que a Carla podia, que a Flávia podia, que a Luísa podia, e todo mundo ia achar que eu tô louco, E é a mesma resposta que eu daria em relação a vocês. Essa é a resposta que eu daria para ela, Se eu vejo que algum aqui pode ser profissional, todos podem, Agora depende do preço que está disposto a pagar, Se vocês perguntarem para ela, qual foi o preço que você pagou? Poxa, Lu, tem muita troca, Quem me conhece sabe que eu odeio a expressão abrir mão.
né? Então eu falo para Marina, você não abriu mão de nada, você substituiu coisas, né? Então a Luísa com certeza nesse momento deixou de viver algumas coisas, teve que optar por isso, né? Mas viveu muitas outras coisas. A Fernanda, nossa preparadora física, agora chegou para mim e falou assim, poxa, ela tem a minha idade, mas eu olho para ela e ela me demonstra tanta experiência, tanta maturidade, tanta segurança, tanta força, né? E uma das principais coisas que faz, claro, é uma característica dela, né? Mas uma das coisas que faz ela ter essa segurança, né, é a coragem que ela tem desde pequenininha de passar por esse portão sozinha e resolver tudo lá, que é a lição que todos vocês estão aprendendo nesse momento. Vocês passam para cá, abrem a raqueteira e a partir dali todas as decisões são de vocês. É isso que vai fazer vocês aos 23 anos pararem na frente de um monte de gente que vocês não conhecem com a segurança, com a tranquilidade que ela para hoje, né? E entrar na quadra e engolir isso tudo que ela está falando de pressão, né? Ela não comentou aqui para você, pô, mas se eu ganhar esse jogo tem mais um monte de dinheiro, né? Tem mais um monte de ponto no ranking, tem mais ascensão no ranking, posso escolher melhores parceiros ainda, posso ser escolhida por pessoas melhores para jogarem comigo, patrocinadores que precisam ver eu jogando bem, tendo bons resultados para me ajudar, para eu continuar seguindo a minha carreira, né? Então, por isso que eu achei que seria muito mais legal trazer a Luísa aqui, né, do que trazer o Bjorn Borg, do que trazer o John McEnroe para vocês. E ela fez uma promessa pra gente, que se a gente acertasse de vir aqui, quando ela fosse número 1 do mundo, ela voltaria. Tá certo? Então tá combinado, não interessa qual é o cachê dela, quando ela for número 1 do mundo, ela vai voltar, porque eu conheço ela e ela cumpre as palavras dela. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês veem que ela, semana de férias dela, ela se predispôs a fazer isso com a Marina, tá? Espero que ela volte daqui a algum tempo e olhe e fale assim, nossa, como a Luna melhorou, como a Bia melhorou, como o Dudu melhorou, como a Ana melhorou, como todo mundo melhorou, tá? Depois vocês procurem o Instagram dela e vamos seguir e vamos dar aquela força sempre, né? Tem o Instagram das meninas aí, né? Quadra dos Fundos, pra quem não segue. Ela vai passar pra vocês aí, vamos bombar esse Instagram, vamos pedir pros amigos compartilharem lá, para os amigos curtirem, para os amigos seguirem, tá? E aí eu faço a última pergunta para elas, então, para vocês saberem assim, Lu, deu para trocar de iPhone esse ano? Gente, para quem gostou aí, palmas para a Lu. Quer fechar? Bom, gente, não, obrigada, Carlos. Eu trabalho, eu joguei com o Carlos desde que eu era assim, e esse cara deu um poço de conhecimento, aprendi muito com ele no paulistano, e é o que ele falou, ele tá aqui para ajudar, eles amam tênis, eles sabem tênis, conhecem tênis, já viveram tênis, respiram tênis, e estão aqui para ajudar. Então, é o que eu sempre fiz, que meus pais também sempre me ensinaram, tira proveito do que você tem o máximo possível, todas as situações. Alguns de vocês talvez joguem profissional, alguns de vocês talvez joguem universitário, alguns de vocês talvez não queiram jogar tênis, joguem por prazer, lazer, que seja. Mas faz com amor, tipo, curte que não vai acabar. Aproveitei muito hoje com vocês, foi uma das primeiras vezes que eu fiz, assim, clínica, um evento assim legal. Todo mundo, vocês todos foram super educados, fazendo perguntas, isso é muito gratificante, tipo, ter essa troca. Então ele falou do Instagram, não sei o quê. Mas assim, manda, se tiverem alguma dúvida que teve vergonha de perguntar, não quis perguntar, ou sei lá, quer trocar ideia, saber mais alguma coisa de sinal, de qualquer coisa, dá um toque, canal aberto, super, tipo, tranquilo, sem estresse. E é isso aí, boa sorte, continuem firmes e obrigada pelo convite, me aceitarem aqui hoje. Curti bastante.